Olá pessoal, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui hoje para falar um pouco de uma matéria do Centro de Treinamento Bíblico Rema, que é a matéria Caráter de Deus. Essa matéria é maravilhosa e tem abençoado muitas pessoas e tem sido a fonte de iluminação para muita gente. Existem hoje no mundo inúmeras opiniões sobre Deus, muitas pessoas falam muitas coisas, mas o que de fato a palavra de Deus revela a respeito do nosso Deus? A matéria Caráter de Deus, ela trata de estudar os atributos de Deus, porque Deus se revela na sua palavra, na sua criação, através de atributos os quais falam do seu caráter, daquilo que Deus faz, aquilo que Deus não faz, o que Deus, como Ele age. E durante a matéria do Rema Caráter de Deus, nós vamos entrar nos vários detalhes, nos vários aspectos do caráter de Deus e vamos estudá-los um a um. Mas eu gostaria de ler com você um texto que está em Oséias, no capítulo 6, o versículo 3, que diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. O profeta Oséias está falando de uma profecia aqui, mas no meio dessa profecia ele nos incentiva a ter uma atitude. Essa atitude é prosseguir em conhecer ao Senhor, avançar em conhecer o Senhor. E isso é interessante para nós se entendermos que Deus, Ele não está tão distante que não pode ser entendido, Deus não está tão escondido que não pode ser descoberto. Pelo contrário, existe na palavra de Deus uma série de convites para que conheçamos a Deus. A Bíblia chega mesmo a dizer que o povo que conhece ao seu Deus, no livro de Daniel, o povo que conhece ao seu Deus, ele se torna forte, ativo, realiza proezas. Por outro lado, a Bíblia também diz que o povo é destruído pela falta desse conhecimento, por não entender quem é Deus. Muita coisa, muitas vezes é atribuída a Deus, muitas coisas é dita sobre Deus, que de fato não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia diz que Deus faz. Deus, ele é o soberano do universo, Ele é o criador de toda a terra, mas Deus, Ele é movido pelo seu caráter, e precisamos entender o seu caráter para que possamos caminhar com Ele. A Bíblia diz e ensina que o justo, ele vive da fé. O que significa viver da fé? O justo, ele não vive baseado no que ele vê, ele não vive baseado naquilo que ele pode tocar, pegar, mas ele vive baseado na crença em Deus, ele vive baseado na palavra de Deus. E se Deus é um ser tão misterioso, tão distante que não podemos conhecê-lo, então como teríamos fé, como teríamos certeza? Mas não, a palavra de Deus nos mostra que Deus se revelou a nós. Deus se revelou a nós de várias formas. Quando nós lemos toda a Bíblia, nós vamos ver que o princípio das coisas, ele mostra a criação de Deus ou a ação criativa de Deus. Então, se entendermos isso, podemos compreender que a própria história, ela é uma forma de revelação de Deus, porque o tempo passa a existir quando Deus passa a criar. Não é? A primeira coisa de fato que Deus criou foi o tempo, porque Deus vive na eternidade. Então Deus cria o tempo e Ele começa a criar coisas, e também podemos ter nestas coisas criadas um elemento do caráter de Deus. O livro de Hebreus diz no capítulo 1 e versículo 20 que os atributos eternos de Deus, assim o seu eterno poder e a sua divindade e os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhece nas coisas que foram criadas. Deus expôs a sua marca em tudo aquilo que foi criado. Deus expôs a sua grandeza em tudo aquilo que foi criado. O Salmo 8, eu acho muito interessante, onde o rei Davi, ele está meditando sobre a grandeza de Deus. Ele diz: ó Senhor Deus, Senhor nosso, quão grande em toda a terra é o teu nome, porque você expôs a tua grandeza em todo o universo. E ele chega a dizer: quando eu olho para os céus,
que o Senhor criaste, e contemplo a lua e as estrelas, obras dos teus dedos. Então nós vemos que a criação revela a Deus. O salmista também diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Deus revela a sua grandeza em tudo que foi criado. Mas a Bíblia também diz, em Gênesis no capítulo 1, versículo 26, que quando Deus planejou e idealizou o homem, Ele disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha Ele domínio sobre todas as obras da nossa mão. Então, além da própria história e de todas as coisas criadas, nós podemos entender que o homem que Deus criou, ele é uma fonte da revelação de Deus, ele é a imagem de Deus. Eu sei, o pecado deturpou essa imagem, mas o fato é que o homem foi criado para ser uma revelação, um entendimento de Deus. E por último, a mais precisa revelação de Deus é Cristo Jesus. O apóstolo João diz: ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que estava no seio do Pai é quem o revelou para nós. Jesus, ele é a exata expressão do ser de Deus. Certa vez ele estava andando com os seus discípulos e tendo alguma conversa com eles, a famosa conversa onde ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E durante aquela conversa, o apóstolo Filipe diz para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ao que Jesus responde: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e você pede para eu te mostrar o Pai? Como assim, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é essa revelação plena. A Bíblia diz que nele reside corporealmente toda a plenitude da divindade. Então, irmãos, nós podemos entender e compreender que Deus se deu a revelar, Deus se deu a conhecer. E quando olhamos as Escrituras, nós vamos nos deparar com uma série de atributos de Deus. Atributos que falam da natureza íntima de Deus, atributos que falam sobre a moral de Deus e atributos que falam do seu relacionamento com as outras coisas. Um dos atributos, mais famosos de Deus é a sua onipotência, por exemplo. A onipotência fala de que Deus, o poder de Deus, a capacidade de Deus é ilimitada. Deus tem todo o poder, Deus pode todas as coisas. Outro atributo interessante de natureza de Deus, de natureza íntima, é que Deus é onisciente. Isso quer dizer que Deus tem todo o conhecimento. De fato, o apóstolo Paulo diz que nele, em Deus, estão todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Deus sabe de todas as coisas, Deus tem todo o conhecimento, Deus viu todas as coisas de antemão. A Bíblia também ensina que Deus é onipresente, por exemplo. Deus está em todo lugar, nada pode fugir da sua face. Agora, também podemos falar de alguns atributos interessantes de Deus. Por exemplo, Deus é amor, não é? Deus, a Bíblia diz que Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A Bíblia também revela quando lá em Apocalipse, no capítulo 4, os 4 seres viventes e os 24 anciãos e os anjos no céu, eles se prostram para adorar ao Senhor e eles dizem a uma só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Quando caminhamos e estudamos esses princípios de Deus, nós vamos estudando e entendendo quem é Deus. Agora, uma coisa importante sobre Deus: nenhum desses atributos de Deus jamais se sobrepõe ao outro. Deus é tão santo quanto todo-poderoso. Deus é tão onisciente quanto é amoroso. Deus é tão soberano quanto justo, por exemplo. Deus, ele é infinito, mas é fiel. Então, nenhum atributo de Deus jamais ultrapassa outro atributo de Deus. Mas existe um texto em 1 Pedro que eu queria deixar com você, e eu queria ler com você. 1 Pedro capítulo 2, diz assim:
Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Versículo 3, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Eu gosto muito desse texto e eu acho que ele nos ensina muita coisa sobre como podemos entender Deus e conhecer a Deus. Veja que ele disse sobre nos despojar. Eu sei que você que ama o Senhor, você que crê em Deus, crê no Senhor Jesus, você quer melhorar, você quer crescer em santidade. Todo filho de Deus que tem em seu coração o testemunho do Espírito de que ele é nascido de novo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Todo aquele que tem esse testemunho, ele tem o desejo de vencer dificuldades, de vencer limitações, de vencer fraquezas, como diz o apóstolo Pedro, vencer maldade, dolo, hipocrisias e invejas. E muitas vezes nós estamos clamando a Deus que tire isso de nós, enquanto a palavra de Deus diz que somos nós que nos despojamos. Mas ele diz que nós nos despojamos e devemos desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, porque é esse leite que nos dá o crescimento. Muitas vezes a ideia que temos é que só cresceremos em Deus quando nos despojarmos daquilo que não agrada a Deus, mas a palavra de Deus está nos ensinando que o que nos faz crescer é o genuíno leite espiritual. Quando você se enche do genuíno leite espiritual, então você cresce, e aí você recebe a força para se despojar daquilo que você sabe na sua vida que não agrada a Deus. Mas tudo isso só é possível, tudo isso só pode chegar à vida de uma pessoa se é, como diz no versículo 3, se é que ela já tem a experiência de que o Senhor é bom. Sabe, bondade é um atributo de Deus, mas, e eu continuo afirmando, nenhum atributo de Deus jamais se sobrepõe ao outro, mas para nós, o primeiro atributo de Deus que deve ser conhecido é que Deus é bom. O salmista já dizia: provai e vede que o Senhor é bom, e bem-aventurado é todo aquele que nele se refugia. Eu acho isso tão interessante, irmãos, porque ele não diz apenas que nós devemos saber ou ter revelação, mas nós devemos ter a experiência de que o Senhor é bondoso. O apóstolo Paulo chega mesmo a dizer em Romanos, no capítulo 2, no versículo 4, que nós não podemos ignorar que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Sabe, o homem não pode nem nascer de novo até que ele entenda que o Senhor é bom. Essa fala, ela está exaltada em toda a Escritura. O salmista clamava muitas vezes: o Senhor é bom, e o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Isso é maravilhoso, isso é uma confiança que podemos ter, é uma segurança para a nossa vida. Em Tiago, no capítulo 1, existe uma fala aqui que eu acho muito interessante. Ele diz assim no versículo 13: ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus. Ninguém ao enfrentar uma situação onde se sente testado, onde se sente provado, ninguém ao enfrentar uma situação diga, olha, Deus está colocando isso para ver do que eu sou capaz. E ele diz por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Isso é um alento para a nossa vida, irmãos. Deus não pode ser tentado, Deus não pode ser atraído. Nenhum mal jamais foi decretado por Deus. Sim, a Bíblia vai dizer que Ele é um justo juiz e que eventualmente alguma sentença de Deus vai sair, mas essa sentença não é má, ela é justa. O fato é de que Deus jamais pode ser movido a agir pelo mal. E Deus, Ele continua, não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. O versículo 14 diz: ao contrário, cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz.
Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então ele diz no versículo 16: não vos enganeis, não tenham ideias confusas sobre Deus, não formem opiniões sobre Deus baseado em suas experiências ou nas dificuldades. Não deixe que as dificuldades, as tentações formem a sua opinião sobre Deus. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Toda ação de Deus, tudo o que Deus dá, tudo o que Deus faz tem um selo, e esse selo é a bondade. Toda boa dádiva, todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Uma das coisas que nós aprendemos em caráter de Deus, sobre Deus, é a sua imutabilidade. Deus, ele não muda, Deus não varia, Deus não tem altos e baixos, Deus não está bom um dia e malvado outro. Deus é sempre o mesmo, até porque o outro atributo de Deus é que é perfeito. Então, se Deus variasse, isso queria dizer que em algum momento, algum posicionamento dele não é perfeito, mas como ele é perfeito, ele não varia. Sendo assim, se Deus foi bom em algum momento da eternidade, Deus será bom por toda a eternidade, porque nele não existe variação ou sombra de mudança. Existe um texto interessante, lá em Mateus, no capítulo 7, Jesus chega mesmo a dizer: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E então ele afirma ousadamente: pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate ser-lhe-á aberto. E então Jesus vai explicar esse princípio, e ele diz ousadamente: qual de vós é o pai que, se o filho pedir pão, lhe dará pedra? Nenhum pai faria isso. Qual de vós é o filho que, se qual de vós é o pai que, se o filho lhe pedir o peixe, lhe dará uma cobra? Jamais um pai faria isso. E então Jesus diz seguramente: se vós, que sois maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Não, Deus não está derramando pragas, Deus não está derramando maldade, Deus não está querendo fazer o mal. Ele é um bom Pai. Diferente de nós, pais naturais, diferente dos pais ímpios, Deus é perfeitamente bom e Ele dá boas dádivas àqueles que lhe pedem. Isso é uma segurança para nós, isso é uma certeza, é algo que deve ser como âncora da nossa alma. Diante das situações, eu posso mesmo saber, isso não pode ser de Deus, porque isso não tem o selo da ação de Deus. Qual é o selo da ação de Deus? O selo da ação de Deus é que Deus é bom, e o seu amor dura para sempre. Olhe para o que Ele foi capaz de fazer para nos ter de volta. Olhe para a obra da cruz. Que coisa tão gloriosa, que obra tão drástica, irmãos, para que tivemos acesso novamente à sua presença. Sabe, Deus não é um sádico, Deus não é distante, Deus não é alheio a nós. A Bíblia diz mesmo que os seus olhos estão sobre nós o tempo todo e os seus ouvidos não estão fechados para o nosso clamor. O Senhor é bom, o Senhor te ama, o Senhor te guarda. Isso é o que ecoa de toda a revelação de Deus exposta nas Escrituras. Ele é bom, Ele cuida de nós, Ele tem cuidado por nós e Ele está a nosso favor e não contra nós. E nós podemos nos achegar a Ele.
Ele mesmo diz: achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Nós podemos nos humilhar diante da sua mão, Ele vai nos exaltar. Nós podemos confiar que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Ainda que o mar se perturbe, ainda que a terra trema, nós podemos confiar, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Fique com essa palavra. Saiba que você pode aprender profundamente sobre Deus só depois que entende que o Senhor é bom. Conheça o Rema, conheça essa escola, ela vai transformar a sua vida.